Muitas pessoas sonham em ter filhos, mas nem todas conseguem através de uma gravidez natural. Em alguns casos, há problemas de infertilidade. Existem também casais homossexuais e pessoas que decidem gerar filhos sem um parceiro. Em situações como essa, é necessária ajuda médica para que a gravidez possa acontecer, com o uso de tratamentos como a fertilização in vitro. Esse método existe desde 1978, quando nasceu o primeiro, popularmente chamado, bebê de proveta do mundo. Mas você sabe o que é fertilização in vitro? Olha, eu não tenho muito conhecimento, mas o que eu sei, né, é para pessoas, mulheres que querem ser mãe e não têm condições de engravidar naturalmente, né? É um módulo uma maneira, aliás, de a pessoa poder ter filho de maneira através da ciência, né? Fertilização in vitro é a doação de espermatozoides para ficarem armazenados, acho que propriamente não sei dizer se corretamente seria um banco, algum lugar do tipo, para uma posterior fecundação em mulheres que sejam inférteis ou até mesmo de casais homossexuais e que desejam ter um filho e utilizar uma barriga de aluguel com o material genético de ambos. Acredito eu que seja isso. Bom, eu não conheço ninguém que haja feito. O que eu sei sobre a fertilização in vitro é o que eu tenho lido, né? É o que eu tenho assistido na mídia ou então na internet. Não conheço, só através da imprensa, né? Através das notícias que a gente vê, né? Assiste, né? Não conheço ninguém. Que isso aí é uma coisa que não é do meu tempo. No meu tempo que eu era criança não existia isso. Olha, eu não sei te dizer se demora muito. O que eu pouco sei, que eu acho que já ouvi falar, é que não é uma operação muito barata. Então, que talvez não seja acessível a todo mundo justamente por isso, por não ser algo que esteja disponível na rede pública de saúde também, isso eu tenho quase certeza que é só no meio particular. Então, eu acredito que além de não ser algo muito simples, não deva ser algo muito barato, de fácil acesso a todo mundo. Eu acredito que seja cara, né? Porque isso aí não é para pessoas que têm baixa renda. Que hoje em dia, né, a tecnologia, tá tudo muito avançado, eu acho que não é difícil, eu acho que é bem ao natural, né? É caro. Para quem é pobre, não tem condições de fazer. Às vezes na primeira vez não se consegue, mas talvez na segunda, na terceira se consegue. Já sob casos que pessoas tentaram diversas vezes e uma das vezes deu certo. Acho que até 50 anos a mulher tem possibilidade de engravidar. Ela começa a partir do momento que ela entra na menopausa, né? Aí ela perde a fertilidade. Em alguns casos elas já não são férteis. Acredito que seja a partir de uns 45 anos, mais ou menos, que é a idade de entrar na menopausa. Acho que varia muito de mulher para mulher, mas acredito que uma média seja mais ou menos isso, uns 45 anos. A fertilização in vitro é um tratamento que consiste na coleta de óvulos, inseminação com espermatozoide em laboratório e implantação do embrião gerado no útero. Infelizmente, esse processo não é barato e leva em média 4 tentativas para dar certo. Nós conversamos com a pesquisadora Lúcia von Menden, que desenvolveu um novo teste que aumenta as chances de sucesso da fertilização in vitro. Ela também nos deu dicas essenciais para qualquer um que queira ter um filho biológico algum dia. Bom, Lúcia, primeiro quero te agradecer por aceitar participar e nos conceder essa entrevista. E para começar, eu quero te perguntar como é que foi a tua trajetória acadêmica e o que te levou a pesquisar sobre reprodução assistida. Bom dia, Guilherme, obrigada pelo convite. Eu comecei a fazer a faculdade na URGS, né, de biologia, sou bióloga, e desde o início eu quis trabalhar com pesquisa que fosse aplicada. Então eu trabalhava num laboratório que fazia exames genéticos e a gente recebia muitas vezes o material de aborto espontâneo para pesquisar o que tinha acontecido, porque aquela paciente tinha perdido o bebê, e isso foi abrindo uma curiosidade em mim sobre a fertilidade, né, como acontecem os processos, como a biologia leva a uma gravidez de sucesso, e com isso eu fui pesquisando nessa linha. Encontrei o meu orientador numa cadeira, né, de biologia celular, contei para ele meu interesse e ele aceitou abrir uma nova linha de pesquisa no laboratório dele, e assim eu comecei a trabalhar com fertilidade humana. E assim, para quem não conhece, me explica um pouco o que é a reprodução assistida, a fertilização in vitro. Certo. A reprodução assistida a gente chama qualquer técnica que vai auxiliar os pacientes a engravidarem, né? São pacientes inférteis. Pessoas inférteis são consideradas pessoas que tentam engravidar
por mais de 1 ano sem sucesso, elas já são consideradas inférteis, e essas pessoas precisam de auxílios. Então, dentro das técnicas de reprodução assistida, a gente tem vários tipos, né? Tem as técnicas de baixa complexidade, que seria, por exemplo, a inseminação artificial, onde a paciente ela não extrai os seus óvulos para fertilizar em laboratório, ela só recebe a amostra de sêmen preparada, adequada, e faz uma inseminação artificial. E a gente tem também a fertilização in vitro, onde tanto o espermatozoide quanto o óvulo são retirados do corpo do paciente, né? E essa fertilização ela acontece no laboratório, o que antigamente a gente chamava de bebê de proveta, né? Porque a gente coleta o óvulo da paciente, coleta o espermatozoide e faz essa fertilização no laboratório, com o auxílio de equipamentos e muitas vezes seringas, né, que vão coletar o espermatozoide e injetar lá dentro do óvulo. Daí eu queria que tu me explicasse também como é que funciona, né, a fertilização in vitro, como é que são esses processos e onde dentro dessas etapas que entra o teste que tu desenvolveu, o Astera-Teste, e como é que ele ajuda a aumentar as chances do sucesso da gravidez. Uhum. Quando a paciente vai fazer a fertilização in vitro, então essa técnica que é mais complexa, que ela vai fazer a fertilização do embrião dela no laboratório, ela passa por uma estimulação. Por quê? Porque a paciente, ou qualquer mulher no seu ciclo natural, né, ciclo menstrual, ela tem os seus ovários estimulados naturalmente pelo corpo e vai, no fim, né, quase 28 dias depois, um óvulo vai ser ovulado, né, vai ocorrer esse processo onde o ovário vai liberar esse óvulo. Na fertilização in vitro, a gente faz isso um pouco diferente. A gente faz essa estimulação por meio de hormônios, né, que são drogas que a paciente recebe na clínica, e em vez de ter um óvulo maduro, ela vai produzir vários, né, porque o nosso objetivo na fertilização é ter muitos óvulos para fertilizar, porque nem sempre ou nunca, quando a gente tem um óvulo, isso vai gerar um bebê, né? A gente não tem essa taxa de conversão tão boa, infelizmente. Então, a paciente vai ter vários óvulos para pensar na chance de 1 ou 2 bebês. Então, quando ela faz essa estimulação, ela vai maturar todos esses óvulos dentro do ovário dela e no final do tratamento de estimulação, a gente faz a punção ovariana. Então, na clínica, né, no laboratório, a paciente vai ter esses óvulos coletados diretamente do ovário por meio de um procedimento, né? E esses óvulos são capturados para ser fertilizados em laboratório. Só que eles não vêm sozinhos, esse óvulo ele não vem solto ali, ele tem uma cápsula. Cada óvulo da paciente tem uma cápsula, né? Uma cápsula de células que até esse momento foram importantes para que esse óvulo maturasse e crescesse lá nos ovários dela. No momento que vai ser feita a fertilização, o embriologista tem que tirar essa cápsula, porque senão ele não consegue acessar para injetar o espermatozoide. É como se fosse uma capinha mesmo, uma embalagem. E essa embalagem ela é jogada fora nesse momento porque ela realmente não tem mais função. Só que até esse momento ela foi importante. Então o que a gente faz é coletar essas células, né? A gente descobriu que analisando essas células a gente consegue tirar como se fosse uma impressão digital. É como se fosse um relatório do que ocorreu até ali, né? Essa célula está marcada com a qualidade daquele óvulo. Então a gente consegue tirar informação nessa cápsula de células que está dizendo do óvulo, da qualidade daquele óvulo. E aí a gente consegue prever, com base nessas informações biológicas que a cápsula nos dá, qual a chance daquele óvulo gerar um embrião de alta qualidade. E essa é a pesquisa que a gente desenvolveu. A fertilização in vitro, ela costuma demorar um pouco, né, para dar certo, não tem tanta chance de dar certo na primeira vez, e daí o teste ajuda nisso. Isso, porque em média a gente tem uma taxa de sucesso de 25% apenas, né? Ou seja, isso significa que cada paciente, cada casal que faz uma fertilização, em média precisa de 4 ciclos para uma gravidez de sucesso, né? E justamente porque são vários óvulos que o nosso teste ajuda a diminuir essa espera. Por quê? Porque quando tu tem, por exemplo, 10 óvulos e tu não sabe qual a qualidade de cada um deles, a gente vai fazer a fertilização e depois a gente vai transferir esse embrião para o útero, 1 por 1 ou 2 por 2 no máximo, e a gente vai fazer isso um pouco às cegas, né? Os embriologistas hoje eles têm uma análise morfológica que eles fazem para escolher esses embriões, que seria realmente olhar para esses embriões no microscópio, ver qual é o mais bonito, né? Por padrões, obviamente, técnicos, né? Mas a gente escolhe isso basicamente olhando para esse embrião. E essa análise morfológica ela não é tão precisa quanto uma análise biológica. E o que a gente faz no teste é isso, a gente consegue dar uma informação a mais para o embriologista, que vai ver, além desse embrião estar bonito, né, morfologicamente,
ele tem o dado biológico dizendo que ele tem maior potencial. Então, usando o Osteratest, ele tem uma informação a mais, consegue selecionar um embrião melhor e consegue ter um acerto maior na primeira tentativa. Então, a gente aumenta a taxa de sucesso logo na primeira tentativa. E me conta como é que o teste foi desenvolvido. Quais foram as etapas, quais dados que vocês usaram para conseguir chegar nesse resultado? O primeiro dado que a gente usou foi de um banco de dados, né? A gente tem na ciência muito isso, assim, hoje cada vez mais os cientistas, quando eles analisam qualquer tipo de célula, qualquer via metabólica, eles colocam isso num repositório, né? Então a gente tem lá dados de cientistas do mundo inteiro. A gente pegou dados de cientistas que analisaram essa cápsula com outro objetivo, com outra metodologia, e colocaram isso lá na internet. Então a gente tem acesso a essa lista de informações. Então a gente pegou informações de cápsulas, que essa cápsula se chama cúmulos óforos, né, o nome das células. A gente pegou informações de cúmulos de pesquisas da Europa e colocou num software de inteligência artificial que foi desenvolvido por nós. E por meio desse software, ele nos disse assim, olha, se vocês me derem informações desses genes, eu consigo prever o que esse óvulo vai virar, né? Foi a nossa primeira etapa. Só que foi uma pesquisa totalmente teórica, né? Totalmente feita por bioinformática. A gente não botou a mão em nenhuma amostra para fazer essa primeira etapa. E aí a gente tinha que validar isso para ver se essa lógica do nosso software estava certa. E aí a gente pegou amostras de uma clínica aqui de Porto Alegre e fez a mesma análise que a gente tinha lá no início com amostras da Europa. E aí, fazendo essa mesma análise, isso bateu, ou seja, tinha veracidade isso que o software estava dizendo. Ele realmente conseguia prever quais daqueles óvulos poderiam gerar embriões de alta qualidade. E assim a gente mesclou essa parte do laboratório com a parte de inteligência artificial do software e conseguiu prever a qualidade dos óvulos. Além de desenvolver essa técnica, né, a ideia do exame, o exame já está disponível, né, já é usado na prática. Eu queria que tu me contasse onde que ele já está disponível, se já está nas clínicas, se alguém quiser fazer a fertilização in vitro com o exame, como é que pode fazer? A gente fez a pesquisa toda junto com a Clínica Procer, que é essa clínica aqui de Porto Alegre, que acreditou na pesquisa desde o início, né? E hoje a gente está oferecendo o teste lá. Então, a paciente que quiser fazer a fertilização e ter essa informação a mais, né, para diminuir o tempo de espera para uma gravidez, ou uma paciente que esteja fazendo congelamento de óvulos, né? O congelamento ele serve para quando uma mulher não quer ter filhos agora, ela quer preservar a fertilidade dela agora para ter filhos no futuro, e aí ela consegue ter uma análise daquele lote, digamos, né? Porque ela vai lá, faz a estimulação, vai produzir, sei lá, 10, 15, 20 óvulos. E aí ela não tem ideia da qualidade daqueles 20 óvulos dela. Fazendo o Osteratest, ela tem uma ideia, por exemplo, desses teus 20, 12 são muito bons. Então, tu tem uma boa chance de ter uma gravidez no futuro. E a gente consegue oferecer ele hoje na Procer, que é uma clínica aqui de Porto Alegre, no bairro Rio Branco. Eu acho que eu não comentei o nome da minha empresa, é Ostera, né? É a empresa que a gente desenvolveu para fazer o Osteratest, chama Ostera. E uma das nossas missões na Ostera é divulgar conhecimento, porque uma das principais causas da infertilidade hoje é a falta de conhecimento. Em que sentido? Em mulheres héteros, a questão da idade. Porque as mulheres não sabem que a gente perde a nossa fertilidade muito, muito cedo na vida, né? Isso, em redor dos 35 anos, ela decai muito. Às vezes eu conto isso para as pessoas ficam um pouco abismadas, assim, porque 35 anos é muito pouco mesmo. E principalmente hoje em dia, que a gente tem as mulheres no mercado de trabalho, a gente está construindo carreira, com 35 anos, muitos nem estão pensando em filhos ainda. Na verdade, assim, a queda mais brusca, na média da população, é a partir dos 35, mas desde que a gente atinge o nosso pico na idade adulta, isso vai sempre decaindo. Então, para algumas mulheres, essa queda vai acontecer antes, para outras vai acontecer depois, só que a gente não tem muito como saber. Hoje, o único jeito que a gente tem de preservar a nossa fertilidade feminina é congelamento de óvulos, porque o útero ele não envelhece na mesma taxa, né? Tanto que a gente tem mulheres que são barriga solidária dos filhos, com 60 anos engravidando normalmente, isso não é um problema. O útero não é um problema, o que envelhece mesmo são os óvulos. Então, se a gente consegue congelar isso antes, a gente preserva isso para no momento que essa mulher quiser se sentir pronta, ela possa ter os filhos dela. Então, é a maior ferramenta que a gente tem de preservação da fertilidade é o congelamento de óvulos. E em questão das pessoas que não são
heteronormativas, isso também é uma questão muito importante, a falta de informação. Porque, por exemplo, no caso de uma mulher trans, né, ou de um homem trans, a pessoa deveria congelar os seus gametas, óvulos ou espermatozoides, muitas vezes antes da transição, porque depois, se ela faz uso de hormônios, isso fica muito complicado para ela, porque ela vai ter que parar com o tratamento hormonal dela. E isso pode ser uma questão psicológica muito forte para uma pessoa, parar com esse tratamento, né? Porque ela vai regredir um pouco na sua transição. Então, a Ostera trabalha muito levando essa informação. A gente quer ser uma divulgação científica forte nesse sentido para amparar essas pessoas, né? Que já tem toda uma questão muito complicada de acolhimento, né? no meio médico. Então, a gente sim trabalha nesse sentido, porque é importante o congelamento dos gametas, é o que mais soluciona, né, quando essas pessoas querem ter seus filhos no futuro. E também questão de políticas públicas, né? Como eu te comentei antes do SUS, que não atende pessoas com mais de 35 anos, mulheres com mais de 35 anos, o SUS também não faz tratamento para casais homossexuais, que é uma questão absurda, né? Porque seria um tratamento ainda fácil, no sentido que essa pessoa ela não é infértil, né? Ela não tem nenhum problema de saúde nesse quesito, teoricamente. Então, ela provavelmente teria uma taxa de sucesso muito grande no tratamento, e mesmo assim ela não é atendida, né? Para as pessoas não heteronormativas, a gente trabalha muito na questão da divulgação, porque a gente acha que com informação, essas pessoas têm muito mais chance de ter sucesso no âmbito reprodutivo. Tu cita, Lúcia, no final do estudo, a importância do direito à reprodução, e também que um dos teus objetivos futuros é conseguir baratear mais ainda o teste para ele estar disponível no SUS, né? Isso. Então, eu queria te perguntar qual que é a importância do acesso à reprodução. Então, a ONU classifica como um direito, né? Assim como todas as pessoas têm direito à saúde, a saneamento, né? O direito reprodutivo, ele é um direito básico do ser humano, ou seja, o ideal seria que todo mundo que quisesse ter filhos pudesse, né? E a infertilidade, ela é uma doença, né? Muitas vezes ela não é vista dessa maneira, mas ela é classificada como uma doença. Então, assim como a gente deveria todos ter direito a um tratamento de câncer, por exemplo, a gente deveria ter direito ao tratamento de infertilidade. No SUS, a gente tem esse tratamento disponível. Infelizmente, ele ainda é disponível para poucas pessoas. Por exemplo, uma paciente, para entrar na fila do SUS para um tratamento de fertilização, ela não pode ter mais que 35 anos, que é uma idade bem baixa, né? Se a gente for pensar, é um limite curto. Mas por que isso? Porque a gente tem poucos recursos direcionados a isso ainda. Então, o SUS não consegue abordar todo mundo. E a gente está fazendo um estudo clínico agora no SUS, aqui no Hospital Fêmea, para ver o quanto o Osterateste diminuiria justamente as tentativas para uma gravidez, né? Por exemplo, o SUS hoje oferece 3 ciclos de fertilização por casal. Se o casal não conseguiu engravidar nesses 3 ciclos, infelizmente o SUS não atende mais essas pessoas, né? Elas têm que ir embora. E como eu te comentei, em média, cada casal precisa de 4 ciclos, ou seja, muita gente vai embora frustrada, né? Sem o sonho realizado. Então, a nossa ideia é, se o Osterateste diminuir essa média de 4 ciclos para uma gravidez, a gente consegue abordar mais pacientes. Porque se a paciente engravidar, por exemplo, com 1 ou 2 ciclos, sobra mais um ciclo para a próxima paciente. Então, a gente está fazendo agora esse estudo, vai ficar pronto no fim do ano que vem, provavelmente. E aí a gente tem essa ideia de mostrar, né, para o SUS que, com o custo do Osterateste acrescido ao tratamento, tu mesmo assim diminui os custos por paciente, porque tu vai fazer menos ciclos para uma gravidez de sucesso. O exame, então, ele diminui o estresse da paciente, né, que vai ter que passar por todo o processo menos vezes, pode diminuir o custo do processo numa clínica particular e ainda pode deixar acessível para mais gente no sistema público de saúde. Essa é a ideia. Parabéns. Obrigada. Claro, considerando a importância disso tudo, tu recebeu no ano passado o prêmio CAPES de teses. Eu quero te perguntar, então, como é que foi receber esse prêmio, por que ele foi importante para ti? Não, foi incrível, né? Porque é a maior reconhecimento que um cientista brasileiro pode ter, né? Pela agência de fomento da CAPES. Esse prêmio é o que chamam de Oscar da ciência brasileira, né? Então a gente se sentiu muito contemplado e principalmente nesse momento que a gente teve a questão da pandemia tão importante, né? Então a gente, de certa forma, competiu com essas pesquisas que foram bem
importantes para o nosso país e para o mundo, né? E ver a reprodução, ver justamente uma doença que muitas vezes não é tratada como doença, sendo reconhecida, né, como uma pesquisa que é impactante, foi incrível para nós, assim, e deu força para a gente continuar, né? Porque não é sempre fácil fazer pesquisa no Brasil, né? É difícil angariar recurso para isso. Então esse reconhecimento para nós foi um gás, assim, muito bom. Muito obrigado por conceder a entrevista para a gente e parabéns pela pesquisa, pelos resultados e pelo impacto positivo da pesquisa na sociedade. Obrigada, Guilherme, eu que agradeço o convite.